Olá, meus amigos e minhas amigas. Meu nome é Felipe Moreira e estou aqui para falar com vocês um pouco sobre o novo Código de Processo Civil, especificamente hoje sobre a intrigante figura do amicus curiae, como nova modalidade de intervenção de terceiros no novo Código. Antes de mais nada, é preciso fazer um registro de como é e como ficará esse título da intervenção de terceiros a partir de março do ano que vem. Então vamos aí, anote aí no seu caderno. No CPC de 73, ainda vigente, a oposição tem lugar nos artigos 56 a 61, a nomeação à autoria nos artigos 62 a 69, a denunciação da lide nos artigos 70 a 76 e, por fim, o chamamento ao processo nos artigos 77 a 80. Como ficará isso no novo Código? Então, no CPC de 2015, atendendo ao reclamo da doutrina, a assistência e simples e litisconsorcial aparece nos artigos 119 a 124, então melhor recolocada no novo Código. A oposição, por sua vez, se torna um procedimento especial, tratada lá no final, nos artigos 682 a 686 do novo Código. A nomeação à autoria, por sua vez, se torna simples alegação específica na contestação de que o réu não é parte legítima, facultando-se ao autor, a partir daí, a alteração da petição inicial para simplesmente substituir o réu. É o que diz lá o artigo 338 do novo Código de Processo Civil. Então, ao lado da assistência, feitas essas duas observações em relação à oposição e nomeação à autoria, que não tem correspondência no título, temos a denunciação da lide, nos artigos 125 a 129, o chamamento ao processo nos artigos 130 a 132, e as duas grandes novidades, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos artigos 133 a 137, e o que nos interessa de perto, o amicus curiae, no artigo 138 do novo Código. Então, feito esse registro inicial, aí já esquematizado, bem didático no seu caderno, vamos falar especificamente sobre essa figura do amicus curiae. Então, o amicus curiae tem origem no direito inglês, e se a gente for traduzir literalmente, significaria amigo da corte ou colaborador da corte. Mas melhor do que isso, é bom a gente sempre recorrer a professores que estudaram com mais profundidade essa matéria. Então, aqui eu vou tomar a liberdade de usar as palavras do professor Cássio Scarpinella Bueno, professor aqui da PUC de São Paulo, que escreveu recentemente uma obra de fôlego sobre o tema. Então aí na tela para você um conceito mais técnico de amicus curiae. Nas palavras do professor Cássio, o amicus curiae representa então um verdadeiro portador de interesses institucionais dispersos na sociedade, a conformar uma releitura do contraditório em questões meramente particulares. O livro dele, Amicus curiae no Processo Civil Brasileiro, um terceiro enigmático, aí que saiu em São Paulo pela Saraiva em 2008. Então a ideia em si, meus amigos, a ideia em si do amicus curiae é bastante simples. Veja você, se o juiz vai decidir uma questão que afetará toda a coletividade, nada mais justo e coerente que se faça uma releitura do princípio do contraditório, no sentido de que também essas pessoas se façam participar dessa decisão. E como fazer isso? Não dá para a gente pegar todas as pessoas e levar ao tribunal, a juízo, para participar do contraditório. Então, o que se faz nesses casos? Se elegem entidades, pessoas físicas ou jurídicas que tenham essa representatividade e que vão lá, em lugar dessas pessoas, para se fazerem representadas. Então, pense você, por exemplo, na OAB. Você é meu colega advogado, minha colega advogada, por exemplo, ou futuro juiz, futuros promotores. Então, pense você na sua instituição. Vamos pensar na nossa OAB, já que eu sou advogado. A OAB, por exemplo, quando ela participa de um processo, embora eu, fisicamente, pessoa física, não tenha participado, eu me vejo ali representado pela Ordem dos Advogados do Brasil e a minha tendência é aceitar aquela decisão judicial com mais facilidade. Então essa é a ideia em si muito simples do amicus curiae. Embora não possa reunir todas aquelas pessoas daquela classe, todos os advogados, por exemplo, para participar daquele processo que atinge a classe dos advogados, a OAB faz às vezes de representatividade. Então, representando os advogados, torna a decisão mais legítima sob o ponto de vista democrático. Esse é o mote do amicus curiae, legitimidade democrática das decisões judiciais. Vamos ver como ficou a disciplina dessa matéria no direito brasileiro. O primeiro regramento que trouxe expressamente a figura do amicus curiae no direito brasileiro é a Resolução 390, de 17 de setembro de 2004, do Conselho da Justiça Federal, dispondo aí sobre o regimento interno da Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais. É a primeira legislação, ainda que infralegal, tratando expressamente sobre o amicus curiae.
de uma perspectiva mais ampla, embora não expressamente fale do amicus curiae, as leis que tratam aí da ADIM, da ADECOM e da DPF, dentro do controle concentrado de constitucionalidade, também trazem disposições que esclarecem essa participação de outras entidades, sobretudo aí perante o STF. Então, nesse sentido, nós temos o quê? Que o controle concentrado, como vocês bem lembram, se divide em preventivo, aquele político que ocorre basicamente nas comissões de Constituição e Justiça do Senado e da Câmara e através do veto, e o controle repressivo, controle de constitucionalidade repressivo, que se dá basicamente no Poder Judiciário, sendo ele então difuso, subdividindo-se em difuso, aquele feito por qualquer juiz no bojo de qualquer processo, e o concentrado, aquele feito perante o STF por meio das ações específicas, da ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM, da ação declaratória de constitucionalidade, a ADECOM, e da arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é a DPF. Então, nessas disposições, vamos só aí para que você fique o registro no seu caderno. Na lei, então, 9868 de 99, que trata da ADIM e da DECOM, anote aí os artigos para posterior leitura, os artigos 7º, parágrafo 2º e o artigo 20, parágrafo 1º. Por outro lado, na lei 9882 de 99, que trata da DPF, podemos mencionar aí o artigo 6º, parágrafo 1º. Embora não tratem expressamente da figura do amicus curiae, eles permitem que o STF então chame entidades para que tenha uma decisão melhor informada, para que se tenha elementos de informação de outras áreas do direito, por exemplo, fora do direito, a área médica, por exemplo, como a gente teve na ação que discutiu antecipação terapêutica de fetos anencefálicos, que necessitou de conhecimento da área médica, que o STF não dispunha. E aí, com essas pessoas, a decisão passa a ser melhor aceita. Como a gente disse, legitimidade democrática é o principal elemento da figura do amicus curiae. Então, a primeira vez que isso aparece no STF é em 1994, através da ADIM 748/4, e aí também por meio da ADIM 2223 do DF, em 2002, o STF discutiu a possibilidade de sustentação oral pelo amicus curiae. E como você pode ver, se você abrir, por exemplo, a DPF 132, que tratou do reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar, você verá aí na tela do seu computador quantos foram os amici curiae, que é o plural de amicus curiae, que participaram dessa decisão. Especificamente no novo CPC, que é o que nos interessa, vamos à disposição legal, que é um artigo só, o 138 aí do novo Código. Então ele diz o seguinte: o juiz ou relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão geral da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, que é criticado pela doutrina, de ofício a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação, veja só, de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada no prazo de 15 dias de sua intimação. Os parágrafos dizem o seguinte: a intervenção de que trata o caput do amicus curiae não implica alteração de competência, nem autoriza que ele interponha recurso, porém, ele pode opor aí embargo de declaração e também recorrer da decisão que julga o incidente de demandas repetidas, que está lá no parágrafo 3º. Por fim, o parágrafo 2º diz que cabe ao juiz ou relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir então os poderes processuais do amicus curiae. Então, como você pode ver, meus amigos, temos aí basicamente 3 requisitos importantes: relevância da matéria 1, especificidade do tema objeto da demanda 2, ou a repercussão social da controvérsia, que é o que nos interessa. E lá no final do caput se diz representatividade adequada, ou seja, o amicus curiae precisa representar aquele pessoal todo, vamos dizer assim, que tem esse interesse que está disperso na sociedade, para então, de fato, tornar a decisão mais legítima democraticamente. Temos aí alguns enunciados aí na tela para você, do Fórum Permanente Processualistas Civis, o enunciado 127, 128, 249 e 250, com destaque para o 127, que diz o seguinte: a representatividade adequada exigida do amicus curiae não pressupõe a concordância unânime daqueles que representam. Então esse é o mote, meus amigos, do amicus curiae. É uma entidade que vem para trazer esses interesses dispersos à sociedade, reuni-los numa pessoa física ou jurídica que leve ao tribunal e que faça crescer o princípio do contraditório numa perspectiva ampla para aquela decisão que atinja a todos. Eu espero ter ajudado no estudo da matéria, agradeço a todos vocês, um abraço e até a próxima.